já vai direto para coisa. Não, depois espera aparecer aqui. Bom dia, já estamos aí online. Vou aproveitar aqui, professor. Bom dia, professor Ricardo. Bom dia, Elisete. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Isso aí, eu vou fazer primeiro, igual eu fiz ontem. Eu logo passar, porque as pessoas reclamaram, Elisete, você não mandou o link, eu não consegui achar, então eu vou passar logo o link. Vou falar devagar, porque a gente tem um problema do delay. Só um instante. Professor Ricardo, quero lhe adiantar que a sua live foi a mais solicitada para que repetisse, lógico, né? A gente não vai falar as mesmas coisas, mas que o pessoal pediu que voltasse a falar tudo, lógico, né? O cenário, o momento, a conjuntura atual, as pessoas estão com certo receio, o que vai acontecer, como é que vai ficar as coisas, o mercado de trabalho, eu vou ter emprego, eu não vou ter emprego, vai ter lugar para todo mundo, né? Então, sobre isso que a gente vai conversar. Só que antes da gente começar a conversar, eu queria logo fazer uns agradecimentos, porque passa a live e eu esqueço. Então, eu já vou, enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou fazendo aqui alguns agradecimentos, né? Depois, no final, eu faço novamente. Ontem, fazendo algumas justificações, a gente fez a live com a psicóloga Silvia Rodrigues, desculpa, ela é do Recife, é uma psicóloga espetacular, e falou sobre qualidade de vida, gestão de tempo, falou sobre o estresse, né? Esse momento aí da pandemia, que está todo mundo, né? Que houve esse impacto, essa ruptura aí na nossa rotina de vida, né? Que afetou todos os setores da nossa vida. Só que ontem a gente precisou usar pelo Zoom dela, as pessoas não conseguiram acessar, mas ela já me disponibilizou o vídeo e eu vou estar encaminhando novamente para as pessoas, tá? Fiz um agradecimento ao Márcio do Villemil, porque nessas 2 semanas aí de lives que a gente começou com esse trabalho, eu tenho recebido muitas mensagens de incentivos, pessoas parabenizando, agradecendo. Então, no decorrer, eu vou agradecendo. Mas hoje, a gente vai voltar essa temática do professor Ricardo, que é diretor da Escola de Treinamento, um gestor de carreira. Ele, quando for falar, pode se apresentar melhor novamente. E aí, vou falando aqui que o IBGE já em sua pesquisa, através das bases de dados aí, né, até do seguro-desemprego, já fez uma análise que nós já tínhamos entre março e abril 13 milhões de desempregados, né? Então, hoje as coisas já começam a se abrir gradualmente, né? O mercado já começa a querer abrir as coisas, as lojas, os shoppings, as empresas. O que você acha, professor Ricardo, logo depois que você fazer sua apresentação? A gente já pode ter um cenário do que vem por aí? A gente já pode ter uma perspectiva de como vai ser essa retomada? O senhor acha que vai ser a longo prazo, curto prazo? Queria que o senhor falasse, se apresentasse e falasse. Elisete, mais uma vez, bom dia para você e todos os seus internautas que estão acompanhando. Em primeiro lugar, é um prazer voltar a poder trocar com você aqui no Confabulando. Eu tenho assistido às suas lives e tem sido excelente. Você acabou de comentar da doutora de ontem. Eu adorei, anotei uma série de dicas e, com certeza, tem colaborado e muito para os seus internautas, aqueles que acompanham você nas suas redes sociais. Com certeza tem sido de grande proveito.
Tá? Então, parabéns aí pelo seu Confabulando já sendo consolidado. Bom, é bacana poder voltar a essa temática, Elisete, porque, como eu disse, ela está acontecendo agora, né? A gente tem aí uma dinâmica de trabalho muito complexa, né? A gente pôde trocar um pouquinho na última live e as coisas continuam acontecendo, né? Então, de alguma forma, a gente vai aos poucos percebendo para onde caminham, quais são as tendências, já seguindo para a tua pergunta. Realmente, independente do contexto político, não vamos entrar nesse mérito, aos poucos, o país está voltando, certo, errado, mais uma vez, não vamos entrar nesse mérito, está voltando às suas rotinas, né? Então, cada estado, cada município está tendo uma dinâmica um pouco diferenciada, mas quando você olha o todo, a diferença é muito grande. Então, o que isso indica? Indica que começou lenta, ainda de maneira não ainda concreta, até porque algumas localidades estão indo, estão avançando, mas começou o primeiro movimento de voltar a tentar gerar a economia. Isso faz com que alguns setores comecem a dar sinais de sobrevivência, alguns negócios comecem a dar sinais de sobrevivência. Então, eu diria para você que daqui para frente, um mês, 2 meses, 3 meses, né? Ontem, São Paulo começou a notificar a possibilidade, inclusive, de volta das aulas lá para o mês de setembro, né? A gente teve alguns setores que, ao longo da pandemia, não puderam ficar parados, e que bom para nós que pudermos, de alguma forma, ficar em casa, porque muitos, seja para a saúde, ou seja para alimentos, para falar desses dois principais, continuaram acontecendo. Então, a gente tem uma perspectiva, sim, Elisete, que nos próximos 90 dias, ou até os próximos 90 dias, toda a economia esteja girando. Claro, algumas de maneira mais gradual e outras mais imediatistas, né? Então, existe, sim, a perspectiva de agora para frente, degrau a degrau, cada segmento, dentro das suas particularidades, irem avançando. Então, a gente tem, sim, um retorno gradual, ainda lento, da economia, Elisete. Elisete? Está me ouvindo, Elisete? Agora sim. Tá. Professor, eu estava lendo num site, há administradores que o Brasil não comporta, te confesso que no momento que eu li, fiquei um pouco preocupado, o Brasil não comporta mais o tamanho da população que precisa trabalhar. A quantidade de empregos não diz mais com o volume de trabalhadores. Aí, quando eu li isso, pensei, bom, se a gente já tem um panorama como esse, a gente passa por uma pandemia, né, em que as organizações se desestruturaram, porque houve uma desestruturação. Como é que o senhor avalia essa afirmação? Eu li, é um artigo que eu li apenas num site, mas isso procede? Eu acho que isso realmente já sinalizava, isso aí já é uma realidade dentro do nosso país mesmo, que o Brasil sabe que o número de trabalhadores informal é enorme. Isso realmente a gente já sabe que, inclusive, que o trabalho formal, inclusive que a mão de obra informal teve tempo muito forte aí, quando a gente veio com aquele desemprego muito forte, a economia sentiu muito lá por 2015. Mas queria que o senhor fizesse uma análise sobre essa afirmativa aí desse site. Ok, Elisete. Bom, você resgatou na fala anterior a pesquisa, né, do IBGE, onde os números realmente saltam aos olhos com relação ou a pessoas que perderam emprego, ou que perderam remuneração, ou que estão com a remuneração abaixo, né? Abaixo do que poderia produzir, né? Então, quase que uma subprodução. Então, os números realmente são fortes. E a tua pergunta com relação a esse volume de oferta de emprego no nosso país, eu diria até no mundo, não dar conta da população, isso também é uma máxima. Vamos lembrar, Elisete, quem não pôde estar presente ou não pôde assistir,
eu deixo a sugestão de assistir a nossa primeira live, está lá no teu canal. A gente pôde falar naquela oportunidade, Elisete, um pouquinho sobre isso. E aí é bom tu resgatar essa pergunta, porque realmente é algo que deve chamar a nossa atenção. Não é algo para desespero, mas acende um sinal de alerta. É um termo que, inclusive, eu usei na última live. A gente já vem realmente, Elisete, já há algum tempo, e lá na última live eu lembrei do livro O Fim do Emprego, né? E a gente comentou muito que o emprego na moda ou no modelo que ele vinha sendo trabalhado, né? Eu lembrei da carteira de trabalho, aquele paradigma que eu tenho que ser funcionário de alguém, tem que ter carteira de Estado para trabalhar. Isso realmente vem decresce, mas no mundo inteiro, não é só no Brasil. E aí, por que eu vou ao encontro, não vou falar em números, tá? Mas vou ao encontro do que você resgatou dessa manchete. A gente vem, já há algum tempo, Elisete, a sociedade, de modo geral, isso aconteceu na Revolução Industrial, onde passou de artesão para trabalhar com máquinas, mas a gente vem, as últimas décadas, entrando numa aceleração, talvez como nunca vista na história industrial da humanidade, de automação, né? De robotização, e tudo isso sustentado, embarcado por um enigma maravilhoso, né, para todos os sentidos, que foi a internet. Né? Então, a gente tem a união de máquinas automatizadas, né, robôs em alguns segmentos de mercado, trabalhando, né, no lugar do ser humano, e a internet com seus softwares trabalhando de maneira muito fácil, de fácil acesso. A gente realmente já vem, já há algum tempo, numa aceleração, eu diria, Elisete. Né? Como diz o meu mestre, professor José Manuel, na verdade, nunca houve emprego para todo mundo. Senão a gente não teria taxa de desemprego, na verdade. Se houvesse emprego para todo mundo, a gente não teria taxa de desemprego nem no Brasil, nem no mundo. Sempre houve oferta de emprego menor do que a população. É um conceito básico. Né? Se fosse igual, ninguém estaria desempregado, tivesse mais emprego que população, estaria sobrando vagas para serem preenchidas. O que acontece é essa aceleração por esse processo. E aí eu diria para você um pouquinho do que a gente conversou, e vale a pena para quem está assistindo pela primeira vez. Eu tenho um pensamento que aqueles postos de trabalho, Elisete, com grandes fábricas, grandes quantidade de profissionais trabalhando nesses locais, já vem em diminuição já há algum tempo. Não é que nunca possa voltar a existir, mas o número quantitativo de fábricas, que por tabela, um número quantitativo alto de postos de trabalho, eu digo a fábrica porque ela é uma questão, em um único local eu consigo botar 100, 200, 300, 1.000, 2.000, até 5.000 pessoas, ou até mais, dentro de um campo, de um pátio de fábrica. Mas a gente tem os serviços também. Né? Há algum tempo atrás, eu tinha um número de alunos enorme que trabalhavam em call center. Né? Como primeiro emprego, pegando experiência, eu dou aula para RH, dou aula para administração, dou aula para logística, mas no início de carreira, até comecei a entrar no mercado, esse era um posto de trabalho fora da indústria que pegava um quantitativo de pessoas grande. E aí a robotização, a gente hoje recebe um telemarketing chato para cascadura de um robô falando com a gente, ou de uma inteligência artificial com gravação humana falando com a gente. Então, a gente tem, sim, Elisete, uma expectativa real da quantidade de cargos de trabalho que sumiram. A gente percebe facilmente, eu sempre lembro isso nas minhas falas, que é a menina do shopping, o trocador de ônibus. Mas a gente tem uma série de outros postos, uma série de outros cargos, aonde a máquina suprimiu. Eu sempre digo a quem estiver começando a carreira que observe o que a máquina pode substituir. O que o ser humano seria ou superado ou igualado por uma outra tecnologia. Se é isso a carreira que você está atualmente, o cargo que você está atualmente, pense em direcionar para um outro ângulo. Porque em todo posto de trabalho, aonde o empresário puder colocar uma máquina, um programa de computador, um robô para trabalhar,
uma inteligência artificial para embarcar tudo isso, esse posto de trabalho vai diminuir. Então, realmente, Elisete, é um alerta. Como falei no início, não é para desesperar, mas acende uma luz de alerta para a gente. Para quê? Para que nós saibamos que alguns postos de trabalho vão desaparecer, vão surgir outros, Elisete, mas eu sempre digo, vão surgir não na mesma quantidade, não na mesma proporção que surgiam algum tempo atrás, algumas décadas atrás. Então, vamos ter que ter muito mais esforço a partir de agora, Elisete, por conta de uma disputa muito mais acirrada por emprego. Isso é fato e todos nós devemos ter isso na cabeça. Então, essa manchete vai muito ao encontro, pelo que você me passou, Elisete, do que eu penso de agora para frente com relação à nossa carreira, Elisete. Excelente explicação aí. Eu queria ouvir a opinião. Eu li, na hora eu fiquei meio que em choque, mas depois, se a gente for olhar realmente a realidade, mais ou menos encaixa com essa afirmativa. Antes de passar a outra pergunta, inclusive, eu quero abrir o seguinte, pessoal, quem quiser fazer pergunta, essa é a hora. Quero agradecer aqui, meu amigo Jerônimo botou, ele que me representa, que está aqui, Ângela Miranda, Rosa Freitas, Liana, Daniele Bosch, tá de você, hein? Vi a minha amiga Edna, trabalhei com ela, ó, super profissional, essa aí não fica desempregada. Alessandra Prudêncio, mega profissional, uma contadora igual, de finanças ela é fera, também não vai ficar desempregada nunca. Quero agradecer, eu quero pedir o seguinte, gente, compartilha a live, isso é muito importante. Enquanto está passando agora, algumas pessoas aqui eu já vi que já compartilharam. Se puder, está assistindo? Compartilhe, coloque em público. Né? Quem eu mandei por zap, compartilha para os outros, é bacana. Angélica Miranda está falando aqui, estou adorando as lives, legal. A gente tem uma proposta de outras bem bacanas. Né? É importante a gente compartilhar enquanto ela está acontecendo, porque mais pessoas, às vezes, têm essa dúvida e pode estar aqui sanando. E você que está assistindo, se tiver alguma dúvida, manda pergunta agora, porque terminamos a live da outra vez do Ricardo e eu recebi centenas de perguntas que não deu nem para eu mandar em bloco para ele, eu mandei algumas só. Então, aqui é uma nova oportunidade da gente estarem sanando as suas dúvidas. Eu estou falando só das coisas mais complexas, para depois a gente passar por os fios de esperança, né? Mas a Fonte XP Investimento também fez uma perspectiva que, pós-Covid, tenhamos mais de 40 milhões de dados. Né? Isso já tinha feito essa pesquisa há 1 mês e 2 atrás. O senhor acha que pode passar disso? Já é realmente... não precisa nem falar em números, mas acredita que vai muitos desempregados realmente pós-Covid? Essa vai ser uma das sequelas que essa pandemia vai deixar, né? Ontem mesmo eu estava lendo que só no Rio de Janeiro a área de restaurantes e bares, só essa área, mais de 10 mil, porque muitos não conseguiram. Então, queria que também falasse um pouco sobre isso. Ok, Elisete. Olha, é claro que o emprego ele vem embarcado na produção, né? Na economia de cada país. Então, de uma forma diferenciada, cada nação, ou até cada estado dentro da nação, né, ele poderá responder de uma forma diferente. O que eu tenho discutido com os colegas é que a gente foi pego por essa pandemia, e aí fazendo um trocadilho com a nossa saúde, com a nossa imunidade baixa. A gente já vinha numa gama de desemprego muito grande de 2015 para cá. Né? Então, a gente já vinha não com a saúde robusta. Então, nós fomos atingidos, enquanto nação, por uma pandemia que parou a economia de forma total, não tinha como ser diferente, pegou a gente num momento de muita fraqueza, de muita fragilidade. Se a gente tivesse mais energia acumulada, a gente talvez pudesse ter tido um embate um pouco menor. Nosso embate foi grande. Né? E a perspectiva daqui para frente também não é
muito otimista. Por quê? Claro que vai depender da economia, e aí eu fico igual a você, igual a todo mundo, olhando as tendências, tentando acompanhar o que os especialistas na área econômica começam a colocar, mas assim, o que acontece, né? A gente percebeu, mesmo no isolamento, no nosso bairro, na nossa região, e quem estava trabalhando pôde, a cada ida e volta do trabalho, começar a perceber alguns locais que definitivamente foram fechados. Isso é fácil perceber quando você vê uma loja com a porta baixada, mas tem uma faixa lá de alugo de venda. Poxa, ali está fechado, não é só pela pandemia, foi fechado mesmo. Então, infelizmente, o Sebrae tem comentado sobre isso, Elisete, o número de pequenos comerciantes, principalmente os médios, que têm uma gordura menor para queimar, né? Os grandes, alguns anunciaram, a Magazine Luiza chegou a anunciar que poderia ficar X tempo com as lojas fechadas, né? A gente sabe que eles têm um suporte financeiro maior, mas os pequenos e os médios, que aí, recorrendo também ao Sebrae, do qual eu tive o prazer, a honra de poder participar durante 2 anos, o Sebrae indica que cerca de 98% dos empregos estão nas médias, pequenas e microempresas. Então, quando essas médias, pequenas e microempresas elas têm dificuldade ou chegam até a quebrar, parte da população efetivamente vai para a rua. Aquele sonho de trabalhar numa grande empresa, proporcionalmente à quantidade de população, ela é pequena. A maioria de nós vai trabalhar pelo menos uma boa parte da sua carreira nas médias, pequenas e microempresas. E isso, então, é o segmento que foi mais abalado. E, por sua vez, também, Elisete, é o segmento que tem mais dificuldade de acesso a financiamento, por incrível que pareça. Houve algumas ações do governo, mas a gente precisa de um suporte maior a esse segmento. Até porque, volto a lembrar o que eu acabei de colocar agora, que estão nas pesquisas, eu citei, por exemplo, a fonte do Sebrae, é que mais empregam. E como eles tiveram um maior baque e não têm o acesso que as grandes empresas têm ao financiamento, pelo menos na sua desburocratização, a gente espera assim que nessa retomada a gente vai ter um déficit grande de posto de trabalho por conta desses pequenos negócios estarem fechados ou com dificuldade financeira. Mas eu sempre acredito na nossa força, no nosso momento empreendedor, no nosso momento inovador, né? A minha experiência no Sebrae comprovou isso, né? O pequeno, o médio, ele tem uma gana, ele tem uma garra, e aqueles que puderem recomeçar, ou novos empreendedores que possam voltar a recomeçar, eles vão para frente, né, e voltar a abrir seu negócio. Com relação às grandes empresas, elas dependem muito da macroeconomia, né? Na verdade, as grandes empresas elas também puxam as pequenas, mas as grandes empresas vai depender de posição do macroambiente, de compra de insumos em outros países, empresas que fazem exportação, como é que vai estar o mercado. A gente está percebendo, por exemplo, pelo noticiário, que a Europa está começando a reagir, né? Que alguns países da Ásia, ainda enfrentando a pandemia, estão começando a girar a sua economia. E isso é um bom sinal para as grandes corporações começarem também aqui no país a girarem, né? A gente vale a pena lembrar, Elisete, eu trabalhei por 26 anos no segmento de agência de empregos e tenho alguns contatos ainda que trabalham lá. As seleções não pararam em momento nenhum. A gente manteve processo seletivo durante a pandemia, né? Feito de maneira online, né? Entrevistas online, mas, claro, elas diminuíram um pouco. Então, há, sim, uma expectativa de dificuldade de agora para frente. Eu tenho dito que o jogo ainda está rodando, os dados ainda estão no copinho ainda, então muita coisa está acontecendo e cada dia a gente vai redirecionando o que as pesquisas indicam sobre tendências, mas a gente deve se preparar, sim, Elisete, para esse retorno até os próximos meses. Dizem a Associação Brasileira de Agências de Emprego, do qual eu tenho ainda algum contato, de maneira gradativa, né? De maneira gradativa. Por quê? Porque ninguém tem uma informação exata quando as coisas efetivamente vão voltar a acontecer. E uma coisa que dificulta o empresário, seja ele o pequeno e o grande empresário,
é tomar a decisão no escuro. Né? Vamos pensar o grande empresário. Né? Eu falei do pequeno, vou falar um pouco mais do grande. Até porque o grande, como eu falei, ele abre o seu negócio e uma série de pequenos vão ao redor dele. Vamos supor, o grande está para comprar uma máquina que vai vir aí da Europa, do Japão, da China. Ele já está com o contrato pronto. Essa máquina, por tabela, vai dar na empresa dele muitos empregos e, por tabela, uma série de outros fornecedores menores vão trabalhar para ele. Ou seja, às vezes, uma fábrica, uma máquina pode gerar centenas de empregos e até milhares, dependendo do que ele esteja falando. Mas vamos lá. E aí ele está para comprar essa máquina, o contrato está pronto, falta ele assinar. Mas daí a coragem dele assinar. Como é que ele sabe? Ele vai comprar essa máquina agora, e quando comprar essa máquina chegar ao Brasil, quando que ele vai poder efetivamente contratar gente para trabalhar? Quando que ele vai efetivamente poder produzir? Essa falta de informação, né, demora muito, atrapalha muito que o empresário tome a decisão, dê a canetada. E depois que ele tomar essa decisão, vamos dizer, clareou tudo a partir de agora. Deus quisesse, né? Chegasse uma vacina, começamos a agilizar as coisas. O que acontece com relação aos empregos, Elisete? Vamos lá. Nesse exemplo que eu falei da máquina. Compra-se a máquina, ela demora aí 1 mês, 2 meses, se for uma máquina grande, para chegar ao Brasil, instalar, treinar a pessoa, produzir. Produziu, virou um produto. Esse produto vai para o mercado, para as prateleiras. Né? Então, até chegar na prateleira, eu não preciso contratar vendedor. Se não chegou na prateleira, eu não preciso contratar entregador. Então, a gente tem os postos de trabalho, a gente costuma perceber o seguinte na área de gestão de pessoas. Os postos de trabalho são os primeiros a sofrerem, né? Porque começou a pandemia, infelizmente, algumas empresas não conseguem aguentar, partem para demissão, corte de custos, e, ao mesmo tempo, ele é o primeiro a sofrer. E é o último a começar a se movimentar. Nessa minha dinâmica que eu falei, começou a pandemia, o profissional foi demitido. A economia começou a melhorar, o empresário começou a investir, resolveu abrir aquela loja, resolveu expandir uma filial, ou comprou essa máquina, como eu falei. Comprou a máquina, treinou, começou a produzir, até os postos de trabalho serem necessários de novo, demandam tempo. Então, a gente tem realmente uma expectativa, uma vez a economia começando a surgir, claro que a gente tem alguns pontos, a gente pode falar mais no final, de algumas posições que devem estar diferentes. Mas a gente deve ter realmente um retorno gradual, aonde, infelizmente, Elisete, os postos de trabalho em abundância são os últimos da fila. Eles são os primeiros a saírem de cena e os últimos a entrarem em cena. Isso é uma realidade que a gente tem que saber enfrentar e saber ter estratégia para passar por ela, Elisete. Legal, professor. Realmente vai precisar ter estratégia, ser resiliente. A Rita Maria deixou uma pergunta aqui, mas antes dela fazer a pergunta, queria agradecer. Meu primo, bom, bom de família é isso, né? Te acompanha. Meu primo está vivo, está aí. Sandra hoje deve estar ou de folga ou está em algum momento lá, que dá para assistir. A Lindalva, ela é assídua. Ela, inclusive, eu vou ser obrigada a dar uma caneca a ela, porque ela... Vamos falar da caneca. Gente, essa caneca aqui, ó, confabulando, todo dia, por mais que eu fale aqui, que eu não tenho como dar caneca para todos, todo dia, quando acabam as lives, eu chego no Zap, está lotado de mensagens pedindo. Me dá uma caneca dessa para mim, só que são vários pedindo. Eu estou esperando chegar o restante do material do kit, que eu vou fazer um sorteio. Mas tem umas pessoas que são tão assíduas que eu estou pensando seriamente. A Lindalva é uma delas. Ela está todo dia. Ela botou, cheguei agora. E ela está em todas as lives. Quero fazer um agradecimento. Falei que desde que comecei... a Neide também chegou agora. A Neide também está sempre aqui com a gente. Neide é uma amiga querida lá da Tijuca. Eu todos os dias várias coisas que me deixam muito feliz, elogiando, falando parabéns, está me ajudando, está sendo legal. E antes de ontem, eu recebi essa cartinha aqui
da minha amiga Lima com um presente. Chegou aqui uma pessoa, tocou a campainha, Elisete Barroso, e era para entregar, e eu fiquei muito emocionada, queria agradecer. Depois eu vou fazer um post falando isso dela. Eu ontem entrei no Uber, acabou a live, eu tive que resolver um problema. Quando eu entrei no Uber, achei engraçado. E eu, de máscara, atrás, o motorista falou assim: você é Elisete das lives. Eu tomei um susto, falei: nossa, que proporção que a coisa leva. E o que eu fico mais feliz é que ajuda pessoas na área, né? Então, essa é a nossa proposta principal. Pessoal, quem está entrando agora, compartilha o vídeo, compartilha, faz perguntas. A pergunta da Rita Maria é a seguinte: como então um jovem, aliás, eu já ia falar sobre isso, eu até vou ampliar a pergunta, mas ela falou: como um jovem então pode se preparar para esse mercado de trabalho? Já sabe de todas as mazelas, já sabe das dificuldades. Como eu devo preparar para esse cenário, para poder conseguir me alocar, né? Como é que eu devo... o que eu devo já começar a ver? Porque eu falo que existe um meio da pandemia, eu não posso ficar esperando. Já é legal eu preparar currículo, já é legal... Eu estava até falando, as pessoas precisam fazer a manutenção da sua rede de contatos, né? Que a gente chama de network. É importante isso? Queria que você falasse. Perfeito, Elisete. Bom, como eu comentei ainda há pouco, Elisete, o jogo não parou em momento nenhum, né? Eu, particularmente, na minha profissão atual, já trabalho em home office já há algum tempo, né? Fora os momentos que eu estou em sala de aula ou em treinamento, mas muitos de nós foram obrigados a pararem totalmente dentro de casa, né? Ou seja, a ausência do ambiente de trabalho. Mas, como eu comentei ainda há pouco, o mercado de seleção ele não parou em momento nenhum. As agências continuaram contratando. Claro, né? Não é difícil da gente imaginar, num volume muito menor. Então, eu diria para todos nós, para a Rita, né? Eu vou falar já do jovem, né? Mas, de um modo geral, todos nós já devemos sim começar, já deveríamos até ter começado. Eu não posso esperar disparar o jogo, começar a abertura da Olimpíada por emprego e chegar lá na hora para disputar com os demais. Seguindo a metáfora, a analogia da Olimpíada, Elisete, um atleta que quer realmente disputar o pódio, né? Ficar ali entre os 3 melhores, ganhar uma medalha, vamos simbolizar assim, ele se prepara 4 anos antes. E aí, durante 4 anos, ele se prepara para correr os 100 metros, que, segundo o campeoníssimo Bolt, em alguns segundos. Então, vamos pensar na máxima do Bolt. Vamos supor que o Bolt, na época que ele corria, só participasse só daquela corrida de 100 metros. Ele participava de outras. Vamos supor que fosse só aquela. Ele se prepara lá durante 4 anos, corre uma eliminatória e depois corre a final. 2 corridas de alguns segundos, se eu não estiver falando uma besteira esportiva. O trabalhador ele não pode se furtar, se preparar previamente. Ele não pode começar a esperar o jornal de que ele assiste, a mídia que ele assiste, dizer a partir da manhã o mercado voltou. E ele falar, vou me preparar. Não, ele tem que se preparar desde agora. Ele quer subir no pódio, ele quer disputar os bons empregos, né? Aqueles que realmente todos nós gostaríamos de estar, no mínimo, disputando, quem sabe até conquistando. Eu tenho que me preparar antes, né? É aquela história, né? Sucesso só vem na frente no dicionário, né? O trabalho é o primeiro lugar no momento. Sucesso antes do dicionário, só no trabalho. Eu tenho que realmente conquistar com muito suor, com muito trabalho, a minha preparação. Então, eu diria, sim, Elisete, que devemos nos preparar já, preparar o nosso currículo, organizar nossas redes sociais, porque as empresas estão de olho na nossa rede social e ela vai olhar esse nosso comportamento. Por exemplo, estava um bate-papo outro dia com alguns colegas que militam na área de recrutamento e seleção, as empresas vão olhar como nunca, né, as suas redes sociais para ver postura de agressividade, para ver a postura de proatividade nossa durante essa pandemia. Aqueles que, ainda assim, foram um olhar otimista, resistente, né, proativo. Por quê? Vou dar um exemplo.
chegou lá na entrevista, agora pós-pandemia, ou já durante agora a pandemia, a gente não sabe quando é que vai acabar, e você diz lá verbalmente para o entrevistador: não, eu sou uma pessoa otimista, uma pessoa que acredita no trabalho. Professor, teu som está saindo? Aqui não está saindo. Diversão. Ela é para diversão e é uma forma muito divertida de reencontrar amigos, de falar sobre a nossa rotina, mas a rede social também é uma forma de network. Vale, sim, já pensar naqueles teus colegas, aonde eles estão, claro, de maneira honesta e de uma via de mão dupla. A gente não pode se achar esperto e só procurar pessoas no momento de aflição, no momento de necessidade. Vale a pena manter amizades sadias, natural, não fazer nada diferente, mas sim, na hora que as pessoas estão precisando, você precisando de emprego, vale a pena se recontactar a sua rede social. E com relação à Rita, a pergunta da Rita com relação ao jovem, uma excelente pergunta, Rita. A gente tem aí um momento difícil, né? E todo mundo lembra, quem já começou a carreira um dia, olhando para aquela carteirinha azul de trabalho, novinha, branquinha, né? A gente olha e a gente lembra daquela propaganda do biscoito. É fresquinho porque vende mais porque é fresquinho. Eu não tenho trabalho quando jovem, porque eu não tenho experiência que não me dão oportunidade. E há uma grande dificuldade, sim, do jovem começar essa carreira, e principalmente numa economia, como a gente está falando na nossa live, atribulada como essa, né? Bem impactada como essa. Então, eu diria para o jovem que ele use o que ele tem a seu favor, que é energia, que é proatividade, que é efetivamente a gana de tentar mostrar a sua possibilidade de ajudar uma empresa durante a sua entrevista de emprego. Mas vou dizer também a esse jovem que ele precisa mostrar maturidade nessa nova seleção pós-pandemia. Há um perfil profissional para qualquer profissão, Elisete, a partir de agora, que a gente entende que o lado comportamental vai ser significativo, né? Nas próximas seleções para qualquer idade, para o jovem, mas ainda por conta dele estar começando e, em teoria, existem jovens com cabeças de todas as idades, mas, em teoria, são pessoas ainda começando uma carreira e começando uma vida. Então, espera-se, naturalmente, que o nível de maturidade dessa pessoa tenha correlacionado de acordo com a sua idade, não de uma cabeça mais aberta. Mas, voltando, seja para o jovem ou para qualquer outro profissional, Elisete e Rita, a gente espera que o RH, o processo seletivo, venha valorizar muito mais o lado comportamental, como eu dizia. Então, por exemplo, demonstrar durante uma entrevista que você sabe trabalhar em equipe, que você demonstra resiliência, né, durante as suas ações, você resiste a tentar trabalhar de maneira correta, você é proativo, né? Você sabe trabalhar sob pressão, algo que vai ser muito comum nas seleções pós-pandemia. Você sabe entregar no prazo e também, para aqueles que vierem a trabalhar no home office, você saiba entregar resultados no prazo, mesmo sem o seu chefe estar olhando. Então, seja para o jovem, Rita, ou para qualquer outro profissional, essa confiança, essa demonstração de maturidade, esse controle emocional poderá colaborar um pouco, somar pontos para o candidato durante um processo seletivo. Elisete e Rita. Não, excelente, professor. Até vou falar, o senhor tocou num assunto aí que eu vou querer fazer uma pergunta. Quero agradecer Jéssica Bacelar, olha que honra. Ela por aqui, ela sabe que isso de eu pedir demandas para ela, que eu fico pedindo uns favores a ela. Ela por aqui. Silvana Almeida, minha coordenadora,
sabe que vai aparecer aqui em algum momento, porque eu quero poder confabular com você e falar nisso. Silvana Almeida é a coordenadora de mulheres no município de Mesquita, inclusive. Várias pessoas estão me perguntando se vai ter live sobre violência contra a mulher. Com certeza vai ter. Quarta-feira que vem mesmo nós já temos uma marcada, né? Quero agradecer também, falou aqui comigo há pouco. Mas eu vou fazer logo a pergunta então, da Neide, depois eu coloco mais uma coisa. Alexandra Ribeiro, que alegria ter você aqui. Foi minha amiga de faculdade. A Neide falou, quais as perspectivas de trabalho para as pessoas acima de 50 anos? Já era bem difícil antes da pandemia. E aproveitando essa pergunta da Neide Albuquerque, eu vou até acrescentar o seguinte. O senhor acha que, nesse momento, aliás, com a tomada, vai ser visto muito mais habilidades e competências do que essa coisa de idade? Complementando essa pergunta aí da Neide. Bom, vamos lá. Primeiro, a pergunta da Neide. Boa pergunta, tá, Neide? Porque a gente tem uma gama da sociedade muito produtiva que tem acima dos 50 anos. E aí eu vou contextualizar da seguinte forma. Nós éramos um país, ou ainda somos, um país de jovens, caminhando para um país mais idoso, muito similar ao que a gente tem em outros países do mundo, principalmente na Europa. A faixa de vida, a faixa etária, expectativa de vida da população brasileira, ela só aumenta. Isso é um resultado bom, né? Sinal que a gente está, de alguma forma, estamos longe do ideal ainda, mas estamos tratando um pouquinho melhor a saúde na terceira idade, na média e terceira idade. Isso pode representar a médio prazo que a gente também esteja começando a melhorar um pouquinho a saúde durante todas as faixas da vida. Então, essa expectativa de vida faz com que a gente tenha uma camada gigantesca da sociedade produtiva, né, aptas a trabalhar acima dos 40, dos 50, dos 60 e até 70 anos. A gente tem hoje uma camada social que está caminhando cada vez mais para chegar a essa faixa etária. Então, eu costumo dizer que o mercado de trabalho, ele tem, por obrigação, ele tem que olhar para essa faixa etária. Por quê? A gente vai ter em breve o número de pessoas de média e a maioridade, ou terceira idade, como a gente costuma chamar, tão grande, ou até a expectativa a longo prazo maior do que os jovens. Então, obrigatoriamente, entendeu a dinâmica? Obrigatoriamente, eu vou ter que contar com essas pessoas para o ambiente de trabalho. Somado a isso, a gente já vem há algum tempo, felizmente, quebrando alguns paradigmas que as pessoas de média idade e terceira idade estariam fora do mercado de trabalho. Isso, infelizmente, ainda é realidade para uma camada de empresas que ainda não acordaram com relação a isso, mas vão ter que acordar. Por quê? Primeiro que, como eu falei ainda há pouco, essa camada ela é robusta nos trabalhadores atual, no grupo de profissionais aptos a trabalhar. Então, tem que ser considerado mesmo, não tem jeito. E outra, as empresas de ponta, ou pelo menos com alguma visão mais humanista e produtiva, é importante destacar isso, já perceberam que mesclar um time de trabalho entre a energia do jovem, que eu falei ainda há pouco, respondendo à pergunta da Rita, e a maturidade do mais velho, né, do mais experiente. Vamos pensar, essa pessoa que passou dos 50 anos, dos 40, dos 60, vou falar de 50, que é uma faixa etária que eu estou alinhado. E aí, ela já passou por diversos governos, por inflações absurdas, né? De faltar feijão, faltar leite, das maquininhas que marcava o preço de manhã, depois marcava o preço à noite em outra, das hiperinflações. Essa galera, essa camada que está nessa faixa de 50 para cima hoje, eles já estão, vamos chamar assim, com imunidade a uma série de problemas econômicos. Eles já passaram. Daqui ou lá?
demanda... Professor Ricardo, o senhor está me ouvindo? Estou ouvindo. Sumiu a minha voz? Porque tinha fugido... o senhor parou na parte que o senhor estava falando que esse pessoal que está agora... o senhor pegou sua faixa, falou da inflação, que passou por tudo isso, aí parou... Aí tá bom. Se repetir. Vou resgatar a partir daí, então. Se qualquer coisa, você me sinaliza. Tá ótimo. Então, aí essa galera, Elisete e colegas, eles passaram por uma série de dificuldades. Então, o mercado entende que eles já superaram, aprenderam a superar essas dificuldades. E tem uma maturidade que, somada à energia do jovem, fazem bons times. Então, que bom que o mercado percebeu isso de maneira inteligente, né? E hoje mexe pratica. Então, essa galera de mais idade, há uma tendência, já há algum tempo, isso não é de agora, a serem revistas na hora de uma contratação, até por conta de eu fazer um time coeso, né? De jovens, média idade e melhor idade. Por isso, só já é uma boa notícia. De agora para frente, seja o jovem que tem, em teoria, uma facilidade, né? Eles já nasceram na época da tecnologia, da informática, da internet. Seja esse jovem que tem que ter maturidade para usar suas redes sociais. E aí, infelizmente, eu vejo muitos jovens que não utilizam essa ferramenta maravilhosa chamada rede social, internet, que não seja exclusivamente para o divertimento, né? Que não seja exclusivamente para entretenimento. Nada contra, volta a falar, entretenimento e rede social tem sido, durante a pandemia, por exemplo, maravilhoso. Ainda bem que a gente tem internet para poder olhar o mundo além da nossa janela. O que não pode é esse jovem entender que a sua rede social é a sua imagem para o mundo. E ele tem que mostrar um pouco de mais maturidade, já que ele conhece bem a tecnologia. Do outro lado da moeda, está a média e a terceira idade, que, por sua vez, tem muito mais maturidade para lidar com tudo, mas que também, aí eu chamo a atenção daquelas pessoas que eu tenho mais próximas e me dão intimidade para isso, eu vou compartilhar com vocês aqui agora, não podem ficar com aquele paradigma que tecnologia é só para jovem, que eu não consigo. Elisete, nós conseguimos qualquer coisa, né? E eu tenho conversado com alguns professores. Eu encontrei com... Olha que coisa interessante. As poucas vezes que eu fui na rua, né, fazer alguma coisa, na maioria das vezes fazer compras, né, já que eu posso trabalhar em home office, eu encontrei com um professor de matemática meu, já idoso, já aposentado há muitos anos, né, e deu aula no ensino médio. E ele falou, poxa, Ricardo, outro dia eu participei da live do meu filho, o filho dele também é professor, e de matemática, e eu percebi, caramba, eu quebrei o paradigma. Olha que fazer live internet não é coisa de outro mundo. Dá para a gente trabalhar. Então, quantas pessoas passaram a trabalhar via online quebrando o paradigma? Então, eu digo, o jovem que já domina a internet e toda a tecnologia muito mais facilmente, ele deve juntar uma visão mais madura. E a média e terceira idade devem quebrar o paradigma em dois sentidos. Primeiro, que a internet não é um bicho de outro mundo, a tecnologia não é um bicho de outro mundo. Cada vez mais aplicativos facilitam a vida do usuário. E segundo, também fazendo trocadilho com relação ao jovem, esse média e terceira idade, quando for trabalhar num time que tem um jovem, olhe para o jovem não com desdém, daquele tipo, saiu da fralda, agora não entende nada. Olhe como alguém que vai complementar a sua maturidade com a energia desse jovem. E aí sim fazer um time coeso. Então, eu acho, Elisete, que o jovem, a média idade e a terceira idade, tem uma boa expectativa, ou pelo menos igualitária de mercado, desde que cada um, dentro do seu perfil, saiba lidar com esse momento. Eu não sei se faltou alguma pergunta aí, Elisete. Não, eu vou até... Tem outra pergunta, mas antes eu vou fazer uma outra pergunta em cima disso que o senhor falou da tecnologia, mas antes eu quero falar, ó, Neiva Coimbra, abraço, Neiva. Neiva também é uma que merece caneca, está em todas as lives. Mandou aqui, ó, esse professor mandou aqui, professor Ricardo.
Carlos Fidalgo, meu amigo, militante aí em Libras, né? Fala, inclusive está marcado para vir aqui. Minha amiga Maricida está por aqui. E meu primo, que é muito gaiato, eu vou logo entregar que é meu primo. Botou aqui, Sérgio Leopoldo, um abraço. Eu acho que ele fez isso porque toda live ele pede para eu mandar um abraço, eu esqueço. E aí ele colocou aqui, tem emprego aí para todo mundo, só não vê quem não quer. Eu já comecei 7 da manhã. Eu quero saber aonde é isso, porque aonde está todo esse emprego aí que ele tá vendo, né? Mas a Neide está dizendo aqui, Albuquerque compactua com a análise, gostou muito da sua resposta. O meu primo está querendo caneca. Ele entra na live para me ajudar, fazendo números, Sérgio Leopoldo, mas para também ficar com graça, né? Professor, o senhor falou sobre tecnologia e eu queria te perguntar o seguinte: quem estava adepto, porque muitas pessoas já trabalhavam com tecnologia, muitas pessoas já saíram na frente dessa corrida aí para se realocar, quem, na verdade, não estava trabalhando, ou quem por aqui demitido, ou quem já estava até alocado, mas voltando agora, eu acredito que novas competências serão exigidas. Quem é inserido nesse mundo aí tecnológico vai estar saindo na frente? Olha, Elisete, dizer que sai na frente, isso é uma verdade, mas tem aí um alento bastante interessante para quem ainda não aceitou isso. Mas quem saiu na frente, como a analogia vai ao encontro, ela já tem uma distância à nossa frente. Mas o alento, a boa notícia é dá tempo de todos nós nos recuperarmos. Qualquer um, em qualquer faixa de conhecimento com relação à internet. E, claro, aproveitando isso para produtividade, para trabalho. Eu costumo dizer, lembrar a lei de Darwin, vai sobreviver quem melhor se adaptar, não o mais forte, mas aquele que tem mais possibilidade de se adaptar ao cenário que ele está inserido. Eu vou contar um caso rapidinho que eu ouvi outro dia. Eu fui Sebrae, então volta e meia eu assisto como fonte de informação as palestras do Sebrae. Assisti uma online essa semana, aonde a entrevistada contou um fato interessante. Eu não vou dar crédito agora porque eu não lembro o nome dela. Ela é uma influencer famosa, mas eu não estou lembrado o nome. Ela comentou o seguinte: ela tinha uma diarista que trabalhava na família dela e junto a vários amigos. Essa diarista era muito bem vista no mercado porque ela tinha uma experiência, havia trabalhado na indústria hoteleira, fazia uma arrumação como louco, e ela, conversando, virou amiga depois de mais de uma década. Ela, conversando com essa diarista, ela deu algumas dicas como consultora aprendiz do Sebrae, e ela comentou o seguinte: olha que experiência interessante. Essa diarista aprendeu junto com a neta a usar a rede social e começou a fazer pequenas lives dando dicas de como arrumar uma casa, seja para outras diaristas que estariam se preparando, olha a história de se preparar, para quando voltar ao mercado, ou seja, para as donas de casas que podiam ter tido que dispensar diarista por conta desse isolamento e está agora frente a frente com aquilo que elas não têm intimidade, arrumar a casa, por exemplo. Ou não tem intimidade ou não gostam, né? E aí ela contou, essa pessoa, que essa diarista começou a dar dicas. Essas dicas foram tão interessantes nas lives que ela fez com a ajuda da neta, que as pessoas começaram a contratá-la para fazer consultoria à distância de como arrumar uma cama, de como limpar alguma coisa mais difícil e outras coisas mais. Então, Elisete, exemplos como esse, muitos outros que a gente pode ter tido conhecimento ao longo desse período, mostram que vai ter maior sucesso aqueles que puderem se adaptar e não ficarem na inércia. Eu vou dar um exemplo aqui entre a gente, que é você. Você, como você mesmo contou, quando você abriu o Confabulando, você ficou inquieta porque todos os teus ouvintes, todos os teus relacionamentos pediam e perguntavam quando é que poderiam voltar. E você sentiu essa carência nas pessoas. Isso é uma visão empreendedora, isso é uma visão de proatividade. Então, todos nós que tivermos essa inquietude de tentar fazer alguma coisa, mesmo diante de adversidade, e formos capazes o suficiente de nos adaptarmos a esses desafios,
vamos sair na frente, sim, Elisete. Mas, respondendo definitivamente a tua pergunta, quem tem o domínio sai na frente, mas quem tem atrás, você que está ouvindo agora, dá tempo de você se movimentar a partir de agora e começar a recuperar o tempo perdido sem problema nenhum, Elisete. Excelente. A Neide até está colocando aqui, reinventar é preciso, né? A gente precisa realmente... muitas pessoas criaram um novo caminho nessa pandemia, a gente fala sobre criam oportunidades, e agora falando sério do meu primo, ele falou, ele está colocando aí Sérgio Leopoldo, que ele está mal, por isso que ele está dizendo que é o que a gente fala aí, né? Que foi o grande sustentáculo aí da economia do Brasil, né? Foi desses trabalhadores informal, e ele pede que quem quiser, tiver interesse, entrar em contato aí com ele. Ele tá. A Silvana Boto, grande abraço, Silvana. Ele está falando lá do serviço. Falou, uma das melhores que eu já fiz. Deve estar indo de encontro às necessidades dela, apesar que ela voltou a trabalhar. Mas, realmente, algumas pessoas já vinham pedindo, e o professor Ricardo tem uma experiência nesse ponto bem bacana que pode contribuir, pela sua experiência de Sebrae, sua experiência com alunos, enfim, pela sua experiência, inclusive, na escola de treinamento. Quero saber se quem está assistindo está compartilhando o vídeo, compartilha. As pessoas sempre me perguntam depois, fica gravado? Fica gravado. Eu faço questão de fazer no Face e faço questão de fazer no Face por atingir um maior número de mulheres, porque nem todas... Eu falo muito me baseando no que elas falam comigo. Zé, eu não sei usar o Insta, eu não consigo, a minha melhor Face, então, em função disso, eu opto pelo Face, opto por esse horário, porque algumas mulheres também, que é a minha bandeira, a prioridade são as mulheres, né, que é a grande massa aí, e muitas delas, esse horário, estão em casa e é um momento que está ali com a comida, fazendo alguma coisa, falaram, eu fazendo alguma coisa, fazendo uma comida, preparando alguma coisa, e à noite, para mim, fica mais tarde, e depois fica gravado. Então, ela fica aí à disposição. Professor, eu estava pensando o seguinte, eu estava vendo que o governo, tanto municipal, estadual, eles autorizaram a abertura, né, de lojas, né, para que começasse as fases, né, que começaram agora. Eu lembro que eu tive que ir ao município, eu falei, eu tive que comprar. Quando eu cheguei, lojas fechadas, e lógico, o que eu entendi? Foram 3 dias de uma desestruturação, as lojas pararam, funcionários foram para casa, e ali alguns materiais eram perecíveis, se estragou. Eu ouvi uma declaração de uma dona de uma loja que as roupas, não lembro se é roupa, estou falando roupa agora, mas o material da sua loja mofou, ela perdeu aquele material. Não adiantava só vir a obra, porque aquela empresa ela precisava se organizar para o público. E aí eu fico pensando, esse retorno, essa desorganização das atividades, né, das empresas, de todas as organizações, no geral, pode ser um impeditivo para uma retomada mais rápida? Boa pergunta, Elisete. Muito boa pergunta. Por quê? Como eu te falei, todos nós que militamos na área de gestão de pessoas, de gestão de carreira, a gente procura o máximo de informações possíveis, né, conversar com algumas pessoas, acompanhar as pesquisas, né, de expectativa com relação ao pós-trabalho. O que acontece? A falta de informação concreta, até porque a falta de informação não é só por desorganização, não. A gente vive um momento único, num momento de saúde nunca visto, né? Pelo menos nos últimos 100 anos, né? No nosso mundo, né? Que a gente vive. Então, a desinformação também é por isso. A gente está aprendendo ou tentando aprender a lidar com um inimigo muito complexo, com poucas informações. Trazendo essa desinformação para o mercado de trabalho e somado a ela algumas mandos e desmandos, mais uma vez, como você lembrou, municipal, estadual e federal, de idas e vindas, deixa o empresário muito inseguro. O que aconteceu a gente olhando agora para trás? Os empresários, no primeiro momento, fecharam as portas por obrigação, foi um decreto, né, que foi obrigado a isso. No segundo momento, eles começaram a perceber que ia demorar esse isolamento e cada um
agindo conforme a sua consciência, suas condições financeiras, mantiveram seus trabalhadores, né, mantém até hoje, outros com a ajuda de uma linha de apoio do governo, outros entraram em negociações para reduzir salário, outros, infelizmente, tiveram que demitir, a gente já falou aqui sobre isso, e a loja está fechada. Além da perda de material, insumo, matéria-prima, como você destacou bem, eu nem tinha atentado para isso, você me deu uma dica interessante, além desse problema, além do estoque que tem que ser reposto, se estava no fim daquela época, né? Com relação a pessoas, essas pessoas hoje estão o quê? Um trabalho de trabalho legalmente interrompido ou foram demitidas. Ou seja, para abrir a loja, levantar a porta de novo, o gestor ou o empresário tem que remodelar a equipe. Vai fazer o quê? Vai quebrar aquele contrato que estava temporariamente suspenso, numa modalidade de menor carga horária, por tabela menor vencimento, ou vai contratar pessoas novas, fazer um contrato, experiência de 90 dias. Isso daqui a 15 dias, 20 dias, um mês, o governo resolve fechar, promover o isolamento de novo. Como é que ele faz esse empresário? Ele já acabou de contratar, acabou de comprar material, como você falou, depois de estoque estragado. Então, essa insegurança, pelo que eu tenho percebido e acompanhado os noticiários, conversado com alguns colegas, tem sido uma dinâmica que atrapalha muito o empresário em ter coragem de abrir a porta e, abrindo a porta, se estruturar de novo. Ele já vem numa queda financeira absurda de faturamento, a não ser que ele seja alguns segmentos específicos, né? De alimentação, de alguns tipos de serviço. E aí ele vai investir de novo para daqui a algum tempo parar. Então, a gente precisa torcer para que a gente tenha uma dinâmica dessa pandemia, realmente recebamos boas notícias da ciência, da saúde e dos governos para efetivamente o empresário ter segurança e tomar a atitude de dar o passo de voltar a abrir seu negócio de maneira robusta, de maneira normal. Quando isso acontecer, quando essa série de fatores se alinharem, Elisete, acredito que, efetivamente, com controle, com cuidado à saúde, a gente vai devagar, mas caminhar para frente, passo a passo, e vai voltar a girar a economia, por tabela, as ofertas de emprego de novo, Elisete. Acredito também, professor. Daniele Borges, uma querida, trabalhei com ela, pessoa maravilhosa, está falando que está amando a live, tema importantíssimo. Alexandre Ribeiro falou, excelente live. Sérgio está falando aqui, muito boa essa live hoje, está indo de encontro a maioria. Fiquei muito feliz que a minha amiga Ariane entrou aí, amigona, eu espero que ela cumpra o convite que ela me faz e sempre de me levar ao cinema quando passar essa pandemia. Agora não precisa nem estar... Mas, professor, a gente está indo para o final, aí passa rápido, né? O tema é bom, dá vontade de conversar sobre várias coisas. Acredito, então, que teletrabalho, demissões, redução de jornada de trabalho e redução de salários vai ser uma realidade aí no futuro, né? A gente, pelo menos, você acredita que isso, redução de jornada de trabalho, redução de salários, vai ser um dos passos aí para tomada? Olha, Elisete, eu acho que na hora de apertar o cinto, aperta o cinto de todo mundo, né? O que acontece? Eu acho que a gente vai estar mais aberto. Claro que tem a legislação por trás disso e a gente tem que ficar atento e seguir o que a legislação permite. Mas, na medida do possível, a gente, no primeiro olhar, acha prudente, até que a gente efetivamente saia desse momento de maneira total, a negociação, a questão de negociar hora de trabalho e vencimentos razoáveis. Até porque, a gente falou muito na última live, Elisete, a chegada do home office, né? A ideia de poder trabalhar em casa. Eu sempre tenho lembrado disso. As pessoas estão agoniadas, querem voltar para a rua, querem trabalhar, querem voltar para a rua trabalhar. Mas eu também sei que há uma demanda enorme de pessoas que, de alguma forma, de maneira forçada, se acostumaram com o home office. E quando voltarem a trabalhar, vão reclamar agora que voltaram a trabalhar, pegar ônibus cheio, metrô cheio, trem cheio. Enfim, essa negociação
de possível redução de carga horária, até, Elisete, fazendo o que deve surgir, há uma tendência, essa possibilidade, que parte dos trabalhadores sejam convidados a irem para trabalhar no home office, né? Eu comentei na última live que há uma expectativa de 20 milhões de empregos no Brasil para trabalhar em home office. Então, vai haver a possibilidade de alguns trabalhadores preferirem e as empresas convidarem para trabalhar de maneira totalmente home office, mas também há um híbrido disso, Elisete. Uma expectativa de eu fazer com que alguns trabalhadores, não são todos, possam exercer parte da sua carga horária dentro do ambiente de casa e parte dentro do espaço físico da empresa. E isso, naturalmente, eu acho que seja razoavelmente justo, pode fazer com que a empresa tente negociar com esse trabalhador, claro, respeitando o que a legislação permitir. Tá? A gente está no meio de um jogo agora. O home office, inclusive, já foi oficializado desde 2017 pelo governo Temer. Então, a questão de negociar hora por tabela, negociar salário, por tabela, reduzir, nesse caso, os custos de vale transporte, os custos de vale alimentação, poderão ajudar as empresas a que se mantenham no mercado nessas épocas que a gente tem pela frente de vacas não mais magras, esqueléticas, e, ao mesmo tempo, está falhando, vamos ver se volta. Professor Ricardo? Não, ele congelou. Só um minutinho que fugiu um pouco, o som vai voltar. Tá bom. Voltou agora, né? Isso. Tá. E aí eu acho o seguinte, somado isso tudo, a ideia da empresa reduzir custos com vale transporte, vale refeição, espaço físico dentro da empresa, eu creio que vai ter uma demanda de trabalhadores, uma demanda de funcionários que gostariam da hipótese de poder trabalhar em casa. E aí, se isso tudo se alinhar de maneira legal e justificável, Elisete, há uma expectativa, sim, de negociações para reduzir carga horária e, por tabela, reduzir também vencimentos. Há uma expectativa nisso, Elisete. E talvez, nesse momento, seja bom para todo mundo. Não seja o ideal. A gente não pode esperar o ideal nesse momento. A gente tem que pensar no que é possível, seja de maneira profissional, trabalhando numa empresa, ou de uma visão empreendedora dentro do seu próprio negócio. Imagino. A Rosa Freitas, minha amiga, uma profissional da beleza aí, ela falou, Zé, gostaria muito de assistir até o fim, mas vai atendente, adorou muito a palestra. Na opinião dela, as pessoas de maior idade, nesse momento, estão muito perdidas. Não estão aposentadas, né? Não podemos nunca esquecer que, mesmo com a proatividade, a energia não é a mesma. Mesmo com produtividade, é verdade. A Cristiane Brito, uma excelente boleira, está aí, ó, minha dica, faz bolos como ninguém, confeito. Ela falou, o primo dela voltou a trabalhar ontem, mas ele já está com salário reduzido. Eu estou com vários amigos com salário reduzido. Ele estava em casa, acho que é isso aí mesmo, é uma parceria, vai ter que se adequar, é um momento, cada um vai ter que dar um pouco da sua cota de início. A Deise Lúcia, minha amiga também, uma baita de uma cuidadora de idosos, assistente social, está me desejando sucesso, está aí falando, Marina entrou. A gente está indo para o final, até mesmo porque é importante falar o seguinte, é um novo momento e essa internet é uma benção. Eu vou falar, eu já fico tensa antes de começar a live para que tudo dê certo. Então, Felipe, que era até aqui, meu amigo Felipe, da Rádio Manancial, é uma rádio web, um cara antenado, é uma rádio evangélica, mas ele traz pautas propositivas de relevância para toda a sociedade, então ele está sempre me dando um apoio, porque hoje eu já dava assim, como é que vai ser? Mas aí ele veio e preparou para a gente conseguir fazer uma live que chegasse até o finalzinho, agora que está querendo congelar, então a gente já está indo realmente para o final dela. Eu até, só para encerrar, queria que o professor falasse o seguinte, o empreendedorismo já é bem forte no país, né? No país.
o senhor acha que isso aí vai ficar mais impulsionado ainda? Será mais impulsionado? Vai ser mais aquecido ainda, né, o empreendedorismo? Não há dúvidas, Elisete. Nós somos um país empreendedor. Segundo o Sebrae, de cada 10 pessoas, de 8 a 9, no mínimo, já pensaram em abrir seu próprio negócio. Então, a gente sempre foi empreendedor, até por conta também da necessidade por falta de emprego. A gente sempre viveu, entra década, sai década, entra presidente, sai presidente, a gente sempre teve momentos melhores e piores com relação à oferta de emprego. Então, somos empreendedores. O que a gente precisa, Elisete, é entender que a pandemia vai sim forçar a queda do emprego formal e, por tabela, aumentar o emprego informal, né? E aí nós vamos para o nosso empreendedorismo por necessidade. Mas cabe aí que a gente precisa mudar a nossa cultura, de sairmos de um povo empreendedor por necessidade, em momentos de desemprego como esse agora, e partirmos para empreendedores planejados. Realmente, você comentou ainda há pouco, a maioria das suas seguidores são donas de casa, ou gente que está desempregado no momento. Essa nunca foi uma hora tão boa para a gente tentar ser inovador, tentar pensar em alguma coisa que eu saiba fazer. Você sabe fazer o quê? Você vai fazer um conserto em alguma coisa, uma reforma em alguma coisa, é bom em culinária para um prato específico, você sabe costurar como ninguém, enfim, você tem a sua forma de fazer que as pessoas elogiam, né? Quando vão na sua casa comer alguma coisa, ou uma peça que você fabricou, consertou, modelou. Descubra algo que você pode fazer e pense na possibilidade de ser empreendedor, não apenas por necessidade. Necessidade, ela é clara, mas também por vocação. Ser empreendedor é algo que não deve ser, Elisete, uma opção de emergência, mas pode ser, para alguns, uma opção de carreira. E aí sim, a gente deve, voltando diretamente para a sua pergunta, a gente deve sim aumentar a quantidade de pessoas no trabalho informal e queira Deus que os governantes, de alguma forma, colaborem e facilitem com isso, respeitando o empresário que tem sua loja, mas também alocando, de alguma forma, criando regras para que o informal, que deve aumentar muito nos próximos meses, Elisete, o empreendedor informal, né, o camelô, qualquer outro segmento, deve aumentar, que esse governante também consiga encaixar esse empreendedor para que ele possa participar, que ele também é uma parte importante da economia, do emprego, da fonte de renda para muitas famílias, Elisete. Bom, gente, obrigado, professor. A gente está se encaminhando para o final, para encerrar. Professor, fazer as suas considerações. Eu quero logo deixar alguns recados aqui. Na segunda-feira começa uma série fantástica. Muito obrigado, Jaciara, Rosinha. Rosinha é outra também, que merece o acalhaque. Olha, tá vendo quantos merece o acalhaque? Estou em todas as lives. Segunda-feira vai começar uma série, uma série dentro do Confabulando, uma série especial. Ela vai falar sobre Jesus, aliás, mulheres. Deixa eu ver aqui, que eu achei que eu não estava mais me assistindo. Jesus e as mulheres, o que ele pensa de nós? Esse é um convite especial para as mulheres. Quem vai abrir é a pastora Vânia Badera, lá de Curitiba. E aí eu convido vocês, vai começar a sair a vinheta aí da propaganda. Na quarta-feira a gente vai ter uma live super especial com uma especialista em violência doméstica, violência contra a mulher, uma grande surpresa aí, que é interessante para vocês estarem vendo. E na sexta, o pessoal que vinha me pedindo aí sobre direito de família, eu separei, como é que eu faço? E o filho, e a pensão, e eu tenho direito, e a casa, com quem fica? Ele saiu, ele não paga, como é que eu faço? Jacimar, pastor Jacimar, um beijo. Tudo isso, um membro da comissão da OAB, Nova Iguaçu Mesquita, vai estar aqui conosco na sexta-feira. Tá? Acho que eu não estou esquecendo nada. Gente, quem chegou agora, vai ficar gravada a live, pode assistir desde o início. Quem está desde o início, vale ficar até agora. Compartilha, não esquece de compartilhar. Quem aqui e não
não tem lá me segue no Instagram, por favor, @Elisete Barroso, segue lá, porque algumas novidades eu coloco lá. Pessoal, faça suas considerações finais e a gente vamos nos despedir. Elisete, me resta mais uma vez agradecer o convite. Foi um prazer poder retornar ao Confabulando. Sou um dos que estará seguindo, com certeza, o Confabulando. Eu tenho aprendido muito com seus convidados, tem sido um prazer. Deixo para todos os teus seguidores. A gente realmente vai passar por um momento difícil, né? Mas a gente tem que olhar esse momento com otimismo e, principalmente, com proatividade. Então, a hora é de preparar currículo, como você destacou muito bem no início, Elisete. Fazer contato nas suas redes sociais, estar preparado, porque a volta vai ser muito mais difícil, vai requerer de nós muito mais energia, Elisete. Elisete, posso deixar o meu contato da escola de treinamento? Por favor. Então, anotei aqui para facilitar para todo mundo. Sigam a escola de treinamento, né? Escola de treinamento, @escola de treinamento BR no Facebook, @escola de treinamento BR no Facebook. Na escola de treinamento, Elisete, eu tenho lá a comunicação, ela é feita pelo jornalista Fernando Fraga. E todos os dias o Fernando faz toda uma compilação das melhores informações sobre mercado, carreira e cultura social e posta na escola de treinamento. Então, convido a vocês a seguirem @escola de treinamento BR. Todos os dias tem uma informação refinada, apurada, compilada e postada sobre gestão de carreira, Elisete. Muito obrigado a você e a todos os seus seguidores, Elisete. Foi um prazer mais uma vez. Agradeço, professor. Pessoal, resistente aí até o fim. Obrigada. Até semana. Não esqueça, acompanhe lá as informações das próximas lives. Abraço, pessoal.